Me choca o reconhecimento de uma mulher e um trabalho de divulgação científica para mulheres nessa época, né? Tem um Porque contexto. é uma época ainda muito obscura, né, do papel da mulher e tudo mais. A Jane Marcet não foi a primeira, tá? Existem outras pesquisas no campo da história da ciência, da história da astronomia, que apresentam Na astronomia mulheres. até que a gente ainda conhece algumas figuras femininas, né, que tiveram destaque, mas na química... Isso. Mas a coisa se coloca dentro de um contexto, né? Se a gente pensar em 1800 na Inglaterra, a gente está falando de um período em que a Revolução Francesa acabou de acontecer, a monarquia foi posta abaixo na França, mas poucos anos depois ascende um novo imperador francês, né? O Napoleão Bonaparte começa a expandir, dominar territórios vizinhos. 1806 tem o tal decreto do bloqueio continental. A França, colocando-se em guerra contra a Inglaterra, proíbe que qualquer país da Europa continental faça comércio com as embarcações inglesas. Você pensar, a Grã-Bretanha é uma ilha, né? Então ela depende muito, ela tem uma frota naval das mais avançadas, já era assim, só que ela depende muito do comércio marítimo. Vir nos portos para se abastecer de matéria-prima, tem revolução industrial acontecendo, né? Se abastecer de matéria-prima e comercializar os seus produtos, né? Os produtos das manufaturas. Num contexto em que essas embarcações inglesas têm dificuldade de atracar, em que passa a virar uma espécie de contrabando, qualquer tipo de comércio tem que ser feito escondido, existe um movimento de valorização de soberania nacional dentro das ilhas da Grã-Bretanha, que vão tentar estabelecer, olha, a gente precisa melhorar as condições de autossuficiência. A gente precisa dar um jeito de produzir ração animal sem precisar importar matéria-prima. A gente precisa produzir matéria-prima para produzir velas, para produzir sabão, para produzir pólvora. A gente precisa garantir o melhor uso possível da matéria-prima nacional, porque é uma questão de soberania. O nosso comércio está dificultado. Nesse contexto, fica claro para a monarquia britânica, para os administradores, que era necessário desenvolver muitos ramos da ciência em território nacional. Então, passam a existir coisas como concursos de quem consegue produzir, dar um jeito de aproveitar as algas marinhas que tem na orla das nossas praias para dessalgar esse material de maneira a torná-la utilizável como ração animal, por exemplo. Então, constituir uma opinião pública que valorizasse o desenvolvimento das ciências era importante. Justifica-se a criação desse tipo de instituição, onde o Dave e o Faraday trabalharam, que fazem pesquisa, mas também fazem divulgação, porque ajudam a construir uma opinião pública, ajuda a fazer com que as pessoas se interessem pelo desenvolvimento das ciências e aceitem financiar esse desenvolvimento, deem o seu dinheiro para os laboratórios e tal. Então, proprietários de terras, militares, gente que tem dinheiro, vai encomendar a pesquisa desses laboratórios e pagar por elas. Com isso, você tem um levante de popularidade de ciência. Nesse contexto, faz sentido também você incentivar que alguns autores, alguns escritores escrevam livros de introdução àquelas ciências, para ajudar a construir essa opinião pública, ajudar a formar novas gerações de pesquisadores. Tem um contexto, né, que justifica isso. Que incrível! Nossa, eu gostei muito de saber dessas informações. Eu vou muito pesquisar mais sobre depois.